Dando continuidade ao nosso painel, eu convido agora o Eduardo Muni. Ele representa aqui a TVU, e a TVU, enfim, é uma empresa já de longa data, né, que vem trabalhando originalmente com as questões aí de contribuição, mas tem avançado muito também nas suas diferentes tecnologias para a parte de produção, né? Então, Eduardo, queria que tu dividisse um pouco conosco aí a experiência da TVU. Legal, Cauê. Obrigado primeiramente a Sete e a todos pelo convite. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, se puder compartilhar já. Bom, vou fazer uma breve introdução da TVU para quem não conhece. A TVU ela é uma empresa americana, ela fica baseada em Mountain View, na Califórnia. A gente tem mais de 15 anos de mercado e a gente está presente aí das grandes empresas de mídia e entretenimento. A gente está presente em mais de 30 países, seja com escritórios regionais ou então com representantes, e enfim, e um dos escritórios é aqui no Brasil. A TVU ela começou, como o Cauê bem comentou, há 15 anos atrás, mas com o famoso Multilink, né? Então a gente começou com o desenvolvimento de um produto, que era o encoder portátil, e aí a gente foi expandindo o nosso portfólio, e hoje a gente chegou nesse ecossistema, onde a gente tem do lado esquerdo toda a parte de aquisição de conteúdo, do lado central aí, que é a nossa nuvem, que a gente chama de produção e distribuição, e do lado direito, que são as saídas, né, que é a parte de distribuição, onde a gente pode entregar para uma CDN ou então para uma emissora aí, através recebendo o sinal através do nosso servidor. Indo direto agora para o tema, que é de produção remota, o Felipe aí explicou os vários as possibilidades, né, que a gente tem de fazer a produção remota, seja via arquivos ou então via live, mas a produção remota ela tem alguns objetivos aí, né, principais, que seja ou redução de custo, ou então aumentar a eficiência, como a Mari mesmo comentou, ou então até trazer a parte de padronização, né, de eficiência e padronização do própria produção daquele conteúdo, né. Então eu vou trazer algumas aqui alternativas que a gente tem como solução para produção remota. O primeiro seria o TVU Time Lock, que nada mais é do que a sincronização de multilinks. Então, a transmissão de multilink é super conhecida, mas a gente pode também utilizar o multilink não só para cobertura de eventuais, mas também de pequenos eventos, né? Então, a gente tem a possibilidade de usar o TVU Time Lock para fazer a sincronização dos multilinks e fazer a cobertura de eventos. O TVU RPS, que é o nosso encoder multicâmeras, que o Felipe já deu uma introdução, e o TVU Producer, que é o nosso switcher de produção virtualizado. Virtualizado é um termo, na verdade, errado. Ele é um switcher de produção baseado em nuvem, porque a gente, como o Felipe comentou, a gente sempre desenvolveu a nossa solução direto para a nuvem, né? A gente não está virtualizando, pegando um appliance e colocando na nuvem. Na verdade, a solução já está desenhada direto para a nuvem. Bom, principalmente para as produções internacionais, falando um pouco do TVU Time Lock, ela pode ser usada tanto para cobertura de eventuais ou então de coberturas de pequenos eventos, né? Um exemplo clássico é as coberturas internacionais, onde você tem a redução de custo, porque você não precisa mais mandar toda uma equipe grande, você manda parte da equipe que vai trabalhar na aquisição do sinal, e a parte da equipe ela fica na sua central de produção recebendo esses sinais e trabalhando realmente na produção. Então, para eventos principalmente internacionais, eu vejo o TVU Time Lock com uma grande solução. E aqui um outro exemplo, que é uma produção que a gente fez junto com uma produtora parceira, que é o Diário do Havaí. Estou trazendo até um case um pouco antigo, propositalmente, que a gente tinha esse desafio de produzir um programa diário aí por 15 dias, uma produção de 1 hora diária, e aí essa produtora ela decidiu fazer a produção toda remota, então eles mandaram, a gente alugou para eles 3 multilinks, entregou isso no Havaí, e a gente tinha só 3 pessoas lá da equipe fazendo essa produção. Aqui no Brasil, recebendo esse sinal, tinham então 8 pessoas que estavam trabalhando efetivamente ali nos controles. Esses sinais eles chegavam, obviamente, sincronizados, e ele tinha ali o set e fazia a transmissão desse evento. Essa aí foi uma transmissão que foi direto para o canal off, no caso. Aí algumas fotos da produção em si.
aqui ó, a central técnica com os servidores aqui recebendo os sinais. Bom, a segunda alternativa que a TVU tem como para fazer a produção remota em si, que o Felipe já deu uma introdução, é o TVU RPS, que é o nosso encoder multicâmeras. Então ele é um transceiver, um encoder e um decoder. A gente tem possibilidade de trazer até 6 sinais do ponto do evento para a central de produção, e a gente tem possibilidade de retornar 2 sinais. A gente pode cascatear essas caixas e chegar até um número de 24 sinais vindo do evento, e a gente retorna 8 sinais para o local do evento. O TVU RPS ele tem várias funcionalidades em cima disso, né? Então você pode ter bitrates diferentes para cada câmera, você pode, uma câmera que você precisar de mais detalhe, você aumenta o bitrate, uma outra que seja, sei lá, um placar ou alguma coisa que você não precisa de detalhe, você abaixa o bitrate para que você tenha maior ganho na eficiência e na utilização da banda em si de conexão que você tem com o local do evento, né? A gente pode criar um túnel IP, então outras funcionalidades como remotar uma câmera PTZ, a gente pode fazer isso, a parte de comunicação ou talhe você pode trazer e enviar por esse túnel IP. E aí o TVU RPS ele tem várias maneiras de você também criar a parte de segurança disso. Então a gente pode pegar um encoder e mandar para 2 decoders, ou ter redundância do própria conectividade, né? Então os decoders e os encoders eles podem ter 2 conexões, por exemplo, e aí a gente faz o que a gente chama de link aggregation, onde os 2 links eles trabalham simultaneamente, e você tem ali a troca dos links e de forma automática, né? Isso sem percepção para o usuário. E a TVU ela sempre busca a utilização mesmo da internet pública, uma internet convencional, não uma internet dedicada a uma fibra apagada. Alguns exemplos aqui, então um exemplo clássico que seriam 6 sinais do ponto do evento para a central de produção. E aqui um outro exemplo, que seriam 4 câmeras PTZ, e aqui nesse caso a gente já está integrando junto com o TVU Producer, que é a próxima solução que eu vou falar. A gente tem possibilidade de mandar tanto esse sinal para a nuvem, tanto também para um decoder, e tem possibilidade também de você mandar para os 2 lugares. Você pode mandar para a nuvem e receber também no decoder como um backup. E aqui no caso a gente está até fazendo o controle dessas câmeras PTZs através do Producer. Você tem possibilidade de, inclusive, através do Producer, controlar as câmeras PTZ. Um case que foi feito, foi uma cobertura de um jogo do Ponte Preta e Bragantino, também, algum tempo atrás, em março de 2020, onde a gente produziu esse evento aí, trazendo esses sinais para a central e fazendo o corte, enfim, toda a produção normalmente. Aqui o diagrama da produção. Então, nesse caso, a gente tinha só 6 câmeras e os multilinks como uma redundância disso, só com a câmera principal, mas com as redundâncias do RPS, você pode não precisar de ter uma outra redundância, assim como o multilink. Aí depende realmente do orçamento do evento. Bom, o TVU Producer. Então, o TVU Producer é o nosso switcher de produção cloud-based, nativo, que ele tem, basicamente, ele tem todas as funções que um switcher de produção appliance ele tem normal. Então, a gente pode receber N sinais IP, a gente pode fazer toda a parte de gráficos e a gente tem toda a comunicação integrada com isso também. Bom, aqui tem falando um pouquinho dos tipos de entrada, a gente tem possibilidade de integração, obviamente, com todo o ecossistema da TVU, então, com os multilinks, o TVU Anywhere, que é o nosso aplicativo, ou então com o TVU Partyline, que é a nossa ferramenta de comunicação. Então, obviamente, a gente tem integração com as nossas soluções e também a gente tem integração com protocolos de padrão de mercado. Então, se você tiver um sinal RTMP, SRT, enfim, todos os sinais comuns de mercado a gente tem integração com isso. E aí o Producer ele faz, assim como o RPS, a sincronização desses todos os sinais para que você possa fazer o corte entre essas fontes e não tenha problema de sincronismo. Assim como um switcher de produção, a gente pode fazer toda a parte gráfica. A TVU ela tem um grafo que é
intrínseco dele, né, são gráficos mais simples, Steel, PNG, ou a gente tem também integração com outras ferramentas de mercado, assim como a Singular Live, a Neverknow, a Flowix, que têm capacidade de fazer gráficos mais avançados. A TVU ela tem uma outra solução, que é o TVU Partyline, que ele faz toda a parte de comunicação do evento. Então, tanto os talentos como a equipe de produção, ela fica dentro dessa ferramenta para que aconteça ali toda a coordenação do evento, né? Então eles ficam todos ali se comunicando em tempo real, né? Todos eles no mesmo tempo, e no caso dos talentos, a gente pode pegar esses talentos e rotear para dentro do producer, fazendo com que eles virem uma fonte realmente do producer, né? O producer, ele tem entre 3 versões, a gente tem a versão de 4 câmeras, 8 câmeras e 12 câmeras, e além das fontes, a gente tem também um servidor de vídeo integrado nele, que a gente chama de Clip Player. Então, se você tiver vinhetas ou qualquer coisa que você queira fazer transmitir durante o evento, você usa esse servidor também cloud-based dentro do Producer. Parte de áudio, assim como num controle convencional, a gente tem um áudio mixer separado. Na verdade, você pode ter a possibilidade de usar tanto ele separado, dando para uma segunda pessoa fazer a produção, ou então você pode ter o próprio operador ali fazendo tudo, né, que é o que a gente chama de one man show, né, que é uma pessoa fazendo toda a produção. Então você tem essas possibilidades. O Producer, ele é uma ferramenta colaborativa, né, então você pode ter uma pessoa para fazer o corte de vídeo, outra para fazer a parte gráfica e outra para fazer a parte de áudio, ou então uma pessoa só faz tudo isso. Como o Felipe comentou, a TVU ela fornece a solução, ela é realmente 100% SaaS, então realmente o cliente ele recebe um usuário, uma senha, faz o login disso, starta a produção, e assim como quando a máquina virtual tiver no ar, ela já está possibilitando de fazer essa transmissão. As saídas que o producer tem, a saída pode ser todas as redes sociais, a gente tem integração intrínseca mesmo com todas as redes sociais, então Facebook, YouTube, Instagram, enfim, todas as redes sociais, a gente pode também mandar para uma CDN, ou então receber esse sinal em banda base no próprio receptor da TVU. Aqui só uma tela um exemplo aí do Audio Mixer. E aqui falando um pouquinho do Partyline, que é essa ferramenta de comunicação. Então, o Partyline, só para complementar, ele é realmente uma ferramenta de comunicação de toda a parte de produção e também os talentos, né? Então, dentro do Partyline, a gente tem realmente uma matriz de áudio, onde todos os participantes eles podem escolher quem ouvir, quem falar. Então, ele funciona realmente como se fosse num conceito de um intercom. Então, as pessoas que estão dentro do Partyline, ela tem essa matriz independente, se ela não quiser ouvir o diretor de TV que fica ali dando a coordenação o tempo todo, ele pode mutar essa pessoa e ficar ali ouvindo os outros participantes. Então, cada participante dentro do Partyline, ele tem uma matriz de áudio independente, tá? Dentro do Partyline você tem, assim como num ambiente de colaboração de ferramenta de comunicação mesmo, ele tem um host que ele tem o controle de todos os participantes. E aí ele pode falar individualmente com cada participante. Então você tem aquelas opções de tipo push to talk para falar com aquele participante, aí ele dá algum tipo de coordenação durante o evento. E aqui, para finalizar, vou trazer mais um caso que foi também feito já há algum tempo atrás, que foi em maio de 2020. Era uma produção de 6 a 8 horas diárias, foi a transmissão por 12 dias. A produção ela foi totalmente feita em nuvem, foi logo no início da pandemia, onde não tinha possibilidade de fazer de outra forma, que é coisa que a gente já estava falando aqui, que realmente a pandemia ela acelerou a adoção dessas ferramentas, e foi uma transmissão, no caso, para o Sport TV 2. Então, era o campeonato do CBCS, aquele jogo de Counter-Strike, onde a gente tinha 3 Multilinks, um
com o narrador, um com o comentarista e um terceiro fazendo o stream do jogo. Todos os sinais eles iam para o producer e esse sinal era transmitido para o Sport TV na época, vindo para o nosso servidor e a gente mandando servidor para servidor com o Sport TV. Aqui mais algumas telas aqui do producer. E aqui a última, só para exemplificar que a produtora que, no caso, produziu esse evento, ela tinha a possibilidade de fazer a produção da primeira forma, né, trazendo os sinais via Mochilink e produzindo de uma maneira convencional, mas na época estava até impedido de fazer esse tipo de transmissão, então por isso que foi escolhido na época fazer a produção em nuvem. Então a produção realmente foi toda feita em nuvem. E é isso que eu tinha para compartilhar. Obrigado, Eduardo. Pô, se alguns anos atrás a gente falasse que a gente teria um suíte de produção inteiro na nuvem, eu acho que muitos duvidariam, né? Mas pô, hoje já é uma realidade, né? Já tem se concretizado em eventos, né?